Olá, que bom que você veio. Abram alas para o imperador, tá chegando. Bom dia para quem está aí comigo. Hoje a gente está começando a nossa quarta live, a live do Arcano do Imperador aqui no canal Eva Messages. Tem gente aí? Olá, bom dia para quem está chegando. Vamos falar hoje praticamente sem atrasos, porque esse aqui é um homem que se organiza, que organiza a própria vida, que organiza, administra todos os trâmites necessários para chegar onde ele quer chegar. Essa força masculina em nós, sejamos homens ou mulheres. Quem tá aí? Bom dia, Sheila. Bom dia, Silmara. Bom dia, Tati. Gente, bastante gente já. Bom dia, Cris. Acendo para você também. Vamos lá? Tô aqui com vários imperadores junto comigo para a gente começar. Até me vestir de azul, né? O azul é uma cor que cai muito bem nesse arcano, porque favorece em nós o pensamento mais frio, mais analítico, mais racional e objetivo. Então vamos falar disso? Enquanto na semana passada a gente falou da nossa grande mãe natureza, né? Aquela que abraça a gente, dá carinho e também aquela que cuida de todos e todas como irmãos e irmãs, né? Agora a gente tem o imperador, aquele cara que faz acontecer, né? O imperador, a imperadora dentro de nós, que faz as coisas acontecerem exatamente como ele quer. Vamos ver como é que ele faz isso? Tá todo mundo pronto aí? Quem tem tarô já tá com seu tarô na mão, pega seu arcano do imperador, já vai aí se conectando com esse mistério. Eu já falei para vocês, né, que a palavra arcano significa mistério. Então, quando a gente trabalha o tarô, a gente tá falando desses grandes mistérios que ajudam a gente a organizar a nossa vida. Vamos lá? Para além, né, desse sentido divinatório que a gente já conhece, já sabe que o tarô funciona para isso, ver as coisas para o futuro, dependendo de como eu estou me organizando e agindo e pensando e sentindo aqui na minha vida, o tarô vai dizendo o que eu posso esperar lá para frente, né? Mas não só. A gente está aprendendo aqui que o objetivo dele também é ajudar a gente a se organizar, né? A ter uma linguagem aí para organizar a nossa vida. Então vamos lá? Posso começar? Fiquem à vontade, vocês sabem, né, gente? Fiquem à vontade para mandar pergunta aí nos comentários, conversar comigo. Não perguntas específicas íntimas, né? Hoje o assunto é mais geral. Então perguntas sobre o imperador, sobre esse arcano super organizado, super administrador, gestor da própria vida. Tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. Eu tenho vários imperadores aqui, eu gosto muito. Eu vou começar por esses mais tradicionais, tá bom? Esse aqui é o imperador lá, vamos pegar esse do Marsella, né? Porque esse aqui já é um tarô mais inspirado no Marsella, mas ele já é mais moderno. Deem uma olhada nesse cara. Eu chamo ele de pai da civilização. É aquele mistério dentro de nós, quem tá aqui já sabe, né, que cada pessoa humana, cada pessoa aqui na Terra, dentro dessa filosofia que o tarô traz, tem dentro de si os 22 mistérios, né? Então, cada um aqui, a cada momento da vida, vivencia um desses mistérios. Tem momento que a gente tá mais o louco, lembra lá da nossa primeira live? Tem momento que a gente tá... E o que é o louco, né? Vamos fazer aquele retorno, vamos lá. Lá no louco, o que a gente fez? Se soltou para começar uma nova realidade, não é isso? A gente se soltou das nossas amarras. Quando a gente tá o louco, é aquele momento da vida em que a gente tá, né, não tá nem aí para as regras, quer mais é fazer o que o coração quer e seguir em frente rumo a sei lá onde. A gente só quer se libertar. A gente chega lá no mago, que é a carta seguinte, o arcano 1, e aí a gente começa a se dar conta que ferramentas eu tenho aqui na minha vida para construir a realidade que eu quero. Só que a gente percebe na sacerdotisa, o arcano logo em seguida, gente, vou usar muito leque aqui que tá calor pra danar. No mistério seguinte, no arcano da sacerdotisa, a gente percebe que, bom, não sou só eu criando minha vida, outras pessoas também estão aí buscando realizar seus objetivos. É o mistério número 2, né? Aquele em que a gente precisa se voltar pra gente mesmo para tentar entender, lidar com essas dualidades do mundo, né? Às vezes eu quero uma coisa, às vezes o outro quer outra. Eu entendo que há um mistério sagrado por trás dessa união de contrários na vida humana, né? A sacerdotisa é super misteriosa, super mística. A partir desse movimento, o que a gente faz? A gente chega no mistério da imperatriz. A gente dá conta de ser criativo, criativa no mundo, né? Cadê ela? Tá até aqui hoje para conversar com seu par, o imperador. Temos então a imperatriz, que é o mundo da mãe natureza, lembra? Semana passada falamos disso.
A imperatriz é a gente sendo criativa, sendo criativo para dar conta dessas dualidades da vida e realmente criar o que a gente quer. A gente aqui é sedutora, né, nutridora daquilo que a gente quer criar no mundo e tudo mais. Tá bom, mas a gente viu lá também que a natureza, né, para além dessas visões Disney, né, que às vezes romantizam demais a natureza, ela também é aquele negócio, olha, ela é mãe de todos, né, de tudo que há no mundo. Então, às vezes, ela vai precisar fazer o mal pra gente, pra quê? Pra fazer bem pro outro. Lembra que eu até dei o exemplo do porco do mato e da onça, né? A mãe natureza, ela é mãe tanto da onça quanto do porco do mato. Então, no mundo da mãe natureza, a gente está, digamos assim, suscetível ao fato de que ora vai estar tudo bem, mas do nada as coisas podem mudar totalmente, né? Vai ter dia que a onça vai conseguir comer o porco do mato e vai ter dia que o porco do mato vai fugir. Vai ter dia que eu sou vencedor, vai ter dia que eu sou vencida, perdão. Isso tá claro? Deixem aí, acenem, tô vendo que muito mais gente chegou, que legal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então olhem aí pro arcano de vocês, a Imperatriz. Deixa eu lembrar, lá no site, no meu site, o evamessages.com, eu deixei disponível um tarô para vocês baixarem e imprimirem, tá bom? Quem aí pode ter alguma dificuldade para comprar, não sei como é que anda a vida, né, gente? Então quem quiser imprimir lá o seu tarô, pode ir lá no meu site que tá lá disponível, tá? Bom, chegamos na Imperatriz e essa mulher nos diz, ora você vai vencer, ora você vai perder, né? E pensem lá, vamos começar a ir para o mundo do imperador, que é o pai civilização, mãe natureza, pai civilização. Vamos pensar aqui, vamos fazer uma volta no tempo para a gente entender melhor esse imperador, esse cara que, né, eu já pouco conheço, mas já admiro pacas. Vamos pensar que lá no início da história dos homens, dos seres humanos, né, a gente lá totalmente à mercê da mãe natureza, a gente mais um bichinho na floresta, né? Tinha dia que dava tudo certo, a gente caçava um bicho, conseguia comer. Tinha dia que a gente conseguia se proteger da chuva, né? Tinha dia que não. Tinha dia que a gente não conseguia caçar e voltava com fome. Tinha dia que a chuva pegava a gente, aí não tinha jeito, né? E aí o que o ser humano super esperto, super conhecedor de si, claro, aprendendo a lidar com esse mistério do imperador, da imperadora dentro de si mesmo, começou a fazer? Olha, peraí, eu vou lá na mata, né, e busco um animal. Eu como uma fruta. Aí eu volto aqui para o meu acampamento, eu volto jogando as sementes no chão da fruta que eu comi, e quando eu volto, essa sementinha começou a nascer. Que será que é isso? Isso já é civilização. Gente, isso já é o princípio do ser humano fazendo o quê? Olhando para a mãe natureza, para essas intempéries, né, que podem às vezes ir à mercê do destino, nos dar aquilo que a gente precisa e às vezes não dar. E a gente vai começar a quê? Cultivar na natureza. A gente vai começar a usar a nossa inteligência administrativa da realidade, a gente vai começar a administrar o que o mundo nos dá para a gente conseguir chegar onde a gente quer com menos sofrimento, com menos imprevistos, né? Vamos comparar aqui, ó, a imperatriz e o imperador, aqui com esse lado criativo em nós, que dá conta de lidar com qualquer imprevisto ali, ó, naquela ideia linda que aparece, e aí a gente consegue solucionar um problema. Quem consegue solucionar problema aí assim? Manda o aceno, faz algum comentário, fica à vontade. Eu, às vezes, consigo, né? É aquela coisa do improvisar e dar conta, né? Com a nossa criatividade, com a nossa habilidade. Eu vejo tantas mães, né, nesse movimento, assim, de que tem que do nada, virar uma solução para problemas imprevistos que acontecem. Porém, a gente tem também esse cara aqui que é bem pai, né? Bem nessa ideia tradicional, claro. Mas tem também as mulheres, né? O tempo todo, gente, lembrem disso. Gênero aqui é um símbolo. Eu não tô restringindo, mulheres são imperatrizes, homens são imperadores. Tem gente que pensa assim, eu respeito, mas não é meu caso, tá bom? Para mim, todo mundo tem esses mistérios dentro de si. O imperador é esse cara dentro da gente que vai se programar. Ele não vai deixar para a última hora, para o momento em que o problema aparecer, para ele tirar uma solução, né, do útero dele, né, parir uma solução lá na hora. Não. O que ele vai fazer? Ele é aquele nosso lado racional, administrador e pronto para se levantar. Vocês perceberam uma diferença da imperatriz para o imperador aqui do tarô de Marsella?
Esse é um tarô, um dos mais tradicionais, né? Um dos mais antigos que a gente tem e que chega até os nossos tempos. A imperatriz, ela é essa mulher que está aqui de pé, sentada de frente, muito confortável na postura dela, né? Ela é aquele lado em nós que diz assim: tudo cabe, né? Tudo cabe na mãe natureza, eu abarco tudo, eu sou a mãe da vida e da morte, porque ambos, vida e morte, né, vitória e derrota, existem no meu mundo, eu sou a mãe natureza. Esse aqui é o pai civilização que chega, ele tá de ladinho, percebe? Ele não tá sentado, confortável aqui no seu trono. Parece até que ele tá assim, pronto para levantar, pronto para ir fazer alguma coisa, não é? Pronto para fazer acontecer algum objetivo que ele tem. Ele já tem algo em mente. Como é que eu faço para ter meu alimento, né? Vamos voltar lá naqueles homens que eu falei do início dos tempos. Como é que eu faço para ter meu alimento todo dia, sem precisar ficar à mercê de hoje aparecer um animal ou não, hoje aparecer uma frutinha ou não? Opa, eu posso começar uma cultura, agricultura. A cultura, gente, e por isso eu chamo ele de pai da civilização, é um atributo do imperador. Essa coisa de a gente começar a não ser mais só um ser na natureza, mas a gente começar a vivenciar nossas regras, criar as nossas regras que vão ajudar a gente a se orientar nesse mar de imprevistos, né? De situações caóticas, imprevistas que acontecem no mundo da imperatriz. É esse nosso lado aqui, o lado imperador. O que vocês acham disso? Essa é a minha introdução, a gente vai partir desse ponto. Tá fazendo sentido? Não tá? Deixa aí nos comentários. Quem não tá presente na live também pode deixar os comentários depois, eu adoro, eu leio todos, tá bom? Faz sentido para vocês a gente pensar assim? Nós temos então um casal diviníssimo, eu amo esse baralho aqui, o Illuminati. Nós temos um casal diviníssimo dentro de nós mesmos, de nós mesmas, para lidar com tudo que nos acontece, percebem? Eles se completam, eles não brigam entre si, né? A gente tem as coisas como estão e a necessidade de reconhecer que tudo tem o seu lugar no mundo, né? E a imperatriz muitas vezes é até difícil, né? Porque lembra aquela coisa que eu falei dela não ter filhos preferidos, né? Então a gente às vezes quer ser o filhinho preferido da imperatriz, né? A gente queria que a natureza, que o mundo naturalmente nos desse tudo aquilo que a gente queria. Quem dera, né, gente? Eu também queria ser a mãe, a filha única da imperatriz, mas não é o caso. Somos todos. E é aí que entra o imperador com suas regras e leis para buscar garantir que todo mundo, claro, o imperador em equilíbrio, né? Primeiro a gente fala dele em equilíbrio, lá para o finalzinho da live a gente vai falando dos desequilíbrios dessa energia. Já falei uma vez, mas não custa repetir, todo arcano tem seu lado bom, seu lado em equilíbrio e seu lado ruim, que é o lado em desequilíbrio dessa energia, né? Nós vivenciamos ambos, dependendo do momento da vida. Mas primeiro vamos pensar no imperador em equilíbrio. Bom dia, Manu, bom dia, todo mundo que chegou aí está assinando, fique à vontade. Estamos batendo um papo aqui sobre o imperador do tarô. Então, o imperador em equilíbrio é esse cara que vai buscar, beleza, imperatriz, tudo é parte da sua, né, da sua natureza, mas vamos aqui estabelecer regras, estabelecer leis, uma forma de conduta, né, que possa, quem sabe, garantir que todos ganhem um pouquinho, né, ou que possa me ajudar a garantir, me ajudar a navegar pelas intempéries, pelo mundo caótico, de certa forma, da natureza, para que eu consiga chegar onde eu quero chegar? Gente, buscou uma forma de se organizar? Oi, Riguedes, bom dia! Buscou uma forma de se organizar, buscou uma forma de administrar e gerir a própria vida para chegar a algum lugar? Gente, você já está vivendo a energia do imperador. Tá bom? Eu acredito, né, que todo mundo que chegou aqui não chegou aqui à toa. O imperador é um arcano que ajuda muito a gente na área do trabalho, né, na área de buscar prosperidade. Buscar prosperidade não é essa coisa de precisar se organizar, reconhecer seus dons, como usar seus dons para chegar lá onde você quer chegar, que é, né, o retorno financeiro, a prosperidade nas suas mais variadas formas. Então, a gente está falando de imperador, né? Gosto muito dessa força em nós, muitas vezes na vida, né?
A gente esquece que a gente tem esse potencial dentro da gente, né? Fica esperando que o mundo, que a situação mude, né? Que o ambiente fique mais propício para a gente chegar onde a gente quer chegar, e a gente esquece que, opa, peraí, mas eu tenho uma qualidade interna que é racional, que é capaz de olhar para a minha realidade, ver as minhas relações e ver o que daqui eu posso receber e o que daqui eu não posso, tá? É na minha hora já de cascar fora. Ele pode atuar e ser muito útil, gente. Ele é o paizão interno que ajuda a gente a se safar de situações que até mexem com as nossas emoções, mas que a razão sabe que não tem futuro. Né? Quem aí já entrou em situações assim? Ei, Michele, bom dia, querida. Vocês já entraram em situações assim? A Manu falou assim que gostaria de saber da vida financeira e amorosa. Ei, Manu, hoje eu não estou fazendo respostas diretas, né, pessoais, não. Mas a gente pode pensar, né? Eu posso trazer aqui informações sobre como é que o imperador ajuda a gente a lidar com a vida financeira e amorosa, tá? Já tô até fazendo isso, inclusive. Quem é esse cara? Esse cara em nós é a energia que diz: observe essa situação não da forma que apenas o seu coração, as suas emoções se movimentam dentro dela, mas pensa racionalmente. Isso aqui é bom para mim ou não é? E como é que ele faz isso? Gente, como é que se administra uma empresa? Vamos lá, fala comigo. Ou então vocês que administram as contas da casa, que administram uma família, como é que vocês fazem isso? É assim, hoje eu senti vontade de fazer tal coisa, eu vou lá e faço? Hoje minhas emoções estão do jeito que eu vou comprar tudo que tiver no supermercado. É assim que a gente faz? Não, né? Me diz aí como é que vocês fazem. Que atributo, que ferramenta, que habilidades vocês têm para administrar a vida de vocês? Para chegar onde vocês querem chegar, né? Que é o pagamento das contas bonitinho no final do mês, né? Prosperando e conseguindo chegar onde vocês querem. A Silmara, eu estou usando o imperador sem saber. Uai, mas a gente usa mesmo. Pessoal, quando eu falo, né, que os arcanos do tarô são mistérios, é porque é muito comum. Todo mundo que começa a estudar tarô comigo, seja no curso, seja numa mentoria individual, em algum momento começa a perceber que não é um curso comum. Não é tipo um conhecimento que vem de fora e você agrega, sabe? Eu não sei nada de matemática. Vou fazer um curso de matemática e vou agregar isso. Não é assim. Tem algo de misterioso no aprendizado do tarô, que é o fato de que todo mundo já sabe tarô de alguma forma. Todo mundo, né? É um conhecimento que intuitivamente você olha e fala, eu já sei isso, né? Eu já vivo isso, eu já vivencio isso na minha vida de alguma forma. Então, Silmara, essa sua percepção é muito verdadeira, tá? Ela faz muito sentido. Live maravilhosa, eu te mandei mensagem no privado, que legal, vou responder com todo carinho, tá? Gente, podem me mandar mensagem no privado ou no meu site, evamessages.com, fiquem à vontade. Então vamos seguir, por quê? O imperador, então, a gente concorda que ele é aquela parte de nós que, enquanto a imperatriz abarca e ama tudo, encontra uma saída criativa para que todo mundo possa conviver, o imperador é aquele que muitas vezes vai falar aqui, ó, tá bom, tudo serve, tudo pode. E eu adoro essa frase que eu vou falar agora, eu acho um dito popular incrível, que é assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Vocês já ouviram essa frase? Ela faz sentido para vocês? O que é isso? Eu posso fazer tudo que eu quiser, né? Eu posso simplesmente furar meus compromissos, né? Eu posso tudo. Porém, nem tudo me convém. O que é isso de convir, gente? Se eu tenho um objetivo, se eu tenho um lugar onde eu quero chegar, não vai ser qualquer postura que eu tenha que vai me levar nesse lugar. Claro que não, né? Pensa em qualquer objetivo que você tenha. Logo que você pensa no objetivo, você já começa a traçar. Tá bom, mas se eu quero isso, eu vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, né? Se eu quero comprar tal coisa para minha casa, eu vou ter que começar a tirar dinheiro daqui, ou de lá, economizar aqui, fazer um trampo a mais ali, não é? Isso é o imperador em nós, né? Isso é essa face nossa que se organiza, que tem todo o conhecimento, a inteligência para isso, para se organizar e chegar onde quer, né? Esse mistério, ele tá na raiz das civilizações, né? O que é uma cultura? A cultura de um povo, a cultura de uma cidade, de uma sociedade. Não é a forma
Como? Frente ao cenário caótico da vida como é, né? Cada pessoa pode fazer o que ela quiser. Aí aquele grupo de pessoas vai lá e define uma regra, né? Uma lei. Né? Ó, aqui não se faz de qualquer jeito. Para viver aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade, as regras para chegar onde a gente quer chegar são agir assim, assim, assado. Isso é a base de uma cultura, né? Isso é a base de uma civilização. E é assim que a nossa mente funciona desde o início dos tempos, né? O tarô, como essa ferramenta de organização da nossa psique, da forma como a gente leva a vida no plano material, ele é também um atributo do imperador, né? Então, vocês vão me desculpar, mas não tem como falar de live do imperador sem falar da própria estrutura do tarô como um exemplo. Quer saber como? Olha só. A gente estava lá no número 3, né? Imperatriz, queridíssima, ela é o número 3. O mistério, a gente já falou desse número lá na live passada, né? Não vou voltar nisso. Aqui, a gente tem o mistério do número 4, que é o número, né? De acordo com a numerologia pitagórica, a gente está falando aqui de um número que sugere estabilidade, ele sugere constância. Então, se lá no mundo da imperatriz, cada planta pode nascer em qualquer lugar da floresta, no mundo do imperador, ele vai ser constante e estável. Ele vai fazer aqui uma fileira e vai plantar mandioca, vai fazer uma fileira aqui e vai plantar feijão, vai fazer uma fileira aqui, né? Que é a coisa da agricultura. Então, aqui estamos no domínio de como a gente organiza a vida de um jeito, né? Que jeito? Aquele que a gente escolher e que for mais adequado para chegar onde a gente quer chegar. Né? É onde a gente vira super mulher de negócios, homem de negócios, né? A gente está estruturando a nossa vida e tratando a nossa vida como um plano, né? Depois nós vamos ver no final da live, como eu disse, que isso pode ter coisas negativas envolvidas, tá? Mas vamos lá, aos poucos. Então, se o número 4 é um número que sugere estabilidade, né, dentro lá das formas geométricas, ele é o número do quadrado, né, do cubo, que é uma figura muito estável. A ideia aqui, por que viver o imperador é bom? Porque ajuda a gente a ter pezinho no chão, estabilidade, né, firmeza para poder caminhar em direção aos nossos objetivos. Vocês já tentaram caminhar em lugar fofo? Difícil, né? Eu lembrei aqui daqueles brinquedos de festa infantil, né? Que é tipo um pula-pula. Você tenta caminhar ali, é difícil demais, né? O imperador é essa base sólida sobre a qual caminhar. O imperador, vocês já devem, vocês todos aí são muito intuitivos, vocês já devem estar imaginando aí que ele também trabalha a ideia de rotina, constância, disciplina, né? Ele me lembra muito Pai Ogum aqui nas tradições de matrizes africanas, sabe? Como é que ele garante como é que a gente garante que uma lei funciona? Não é exatamente a constância como ela é aplicada, né? Como é que eu entendo que aquilo ali é parte das leis que compõem a cultura de um povo? É porque todo mundo, todo dia, faz algo parecido com aquilo, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas. Então, desenvolver o atributo do imperador em nós passa por como é que eu me relaciono com as rotinas que eu estabeleço para mim mesmo, para mim mesma. Facilmente tem gente que pode se sentir preso, né? Presa dentro de uma rotina que criou para si, né? É perfeccionista nesse sentido. E aí, ó, a gente já está falando de um imperador em desequilíbrio, né? Uma linguagem estruturada, né? Uma estratégia estruturada para chegar a algum lugar sempre vai ser algo do domínio do imperador em nós. Tá? Mas a forma como a gente se relaciona com essa estrutura também tem que ser bacana, tem que ser saudável, né? Não pode ser tirânica, né? Nem tirânica em relação ao outro, nem tirânica em relação a gente mesma, né? Tem que ter um lugar ali também de conforto pra gente dar conta de seguir, convenhamos, né? Uma rotina só se estabelece, de fato, né? A gente não corre o risco de quebrar ela a qualquer esquina, se a gente conseguir ter um mínimo de conforto ali dentro dela. Faz sentido? Tô vendo coraçãozinho. Toda vez que eu vejo coraçãozinho é porque, né, fez sentido para alguém aí. Gosto muito. Então, vamos lá. E aí, como é que isso se aplica, né? O próprio tarô, ele é um atributo do imperador. Isso faz sentido para vocês? Por quê? Vamos lá. Tô falando aqui desde o início que o tarô é uma forma de organizar a nossa realidade. Não é? É uma linguagem, né, que a gente se dá de presente quando a gente começa a aprender tarô. Por quê? Porque a vida é caótica, tem dia que as coisas acontecem, tem dia que não, tem dia que fulano tá assim, tem dia que fulano tá assado, tem dia que cada dia eu tô de um jeito. Meu Deus, como é que eu faço para me organizar nessa vida?
tarô é uma forma, né? Ele te mostra ali 4 planos da vida, e o fato de serem 4 não é à toa. Até separei aqui, ó, minhas cartas que representam cada um dos naipes dos arcanos menores, né? Para quem não conhece. Falar um pouquinho da estrutura do tarô. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô falando disso. O tarô, ele é organizado basicamente em 5 grandes grupos de cartas, né? A gente tem os arcanos maiores, que são 22 cartas, e a gente tem 4 grupinhos de cartas, as cartas do naipe de ouros, as cartas do naipe de paus, as cartas do naipe de copas e as cartas do naipe de espadas, não é isso? Cartas de As até 10 e também temos as cartas da corte. A gente está falando de um mundo organizado, né? Como se todo o nosso mundo pudesse ser entendido dentro do tarô com uma linguagem assim. Existem 4 planos de realização da gente na vida. A gente se realiza na vida como? De acordo com a filosofia do tarô. A gente tem sucesso material, a gente busca sucesso material, né? O naipe de ouros, ele fala da vida prática, da vida material, do corpo físico, de dinheiro, de finanças e tudo mais. A gente também se organiza num nível espiritual, né, do nível do desejo, que é o naipe de paus, o naipe do elemento fogo. Lá no primeiro a gente tinha o elemento terra. A gente se organiza também no mundo emocional, não é isso? O naipe de copas, ele fala das emoções, né, dos amores e desamores da nossa vida. E também a gente se organiza no mundo em termos de espadas, que é o mundo mental, o mundo do intelecto, do entendimento e da linguagem, que é o elemento ar. Gente, 4 planos para ajudar a gente a ter estabilidade nas nossas criações no mundo. Isso, gente, com certeza é a criatura do imperador. Foi o imperador que criou isso aqui. O imperador, ou seja, alguém, né, em algum momento da história humana, na verdade são alguéms, né? O tarô, ele é resultado de um grupo de estudos místicos, ocultistas, que vem desde antes da Idade Média. Então a gente tem aqui alguém, em algum momento da história, vários alguéms no caso, que usou da sua qualidade imperador, né, do fato de que tem um imperador dentro de si, uma qualidade administradora, intelectual, que olha a realidade e busca aprender, né, entender como é que ela funciona. Para quê? Para criar uma linguagem, para criar uma estratégia. O tarô é uma estratégia. Concordam comigo ou não? Existem várias formas de estratégia para a gente conseguir viver a melhor vida que a gente pode viver no mundo, né? Cada pessoa, inclusive as religiões, são ótimas em desenvolver isso para a gente, né? Tem o dogma lá cristão, o dogma evangélico, o dogma católico, o dogma umbandista, né? Que também não é muito diferente dessa ideia aqui. O tarô não é uma religião, preciso deixar isso claro, mas ele é uma filosofia que pode te ajudar a organizar a sua vida, né? A gente pode pensar assim. A gente não vai falar de religiões agora, tem um arcano para isso, que é o próximo. Quem quiser saber mais sobre como é que funciona essa coisa da fé, da religião no tarô, vem na live de domingo que vem, a gente vai falar do próprio Papa, do Hierofante. Aqui no Imperador, a gente ainda está tratando de forma mais laica dessa coisa de organizar a própria vida de acordo com um objetivo. Ô, Silmara, que delícia, tá adorando aprender tarô aqui, eu também, tô adorando compartilhar com vocês, gente, tem vários insights aqui que eu tenho, é só conversando com vocês mesmo. Obrigada. Então é isso, né? O próprio tarô, a estrutura do tarô são esses 4 planos, né? Se realizar, e aí já entra a parte que eu adoro, né? Lá mais pro fim dessas lives, eu quero muito ter um papo com vocês só sobre como a gente pode usar o tarô para organizar a nossa vida, né? Eu tirando o tarô para mim mesma, né? Eu tenho todo um estudo sobre isso, que é o tarô para desenvolvimento pessoal, que é a forma como eu tiro o tarô para mim mesma, buscando entender, beleza, Elisa, agora você tá em busca, ó, de uma realização material, quero ganhar dinheirinho. Onde que eu tô nessa jornada? Do As de ouros até o 10 de ouros. E o que que eu preciso para passar de fase? Para chegar no próximo ponto, né, na próxima realização. Tarô me ajuda nisso. E usar o tarô dessa forma é um atributo do imperador em nós, né? Essa nossa habilidade. Percebam algumas diferenças interessantes. Olha só, no tarô Rider-Waite. Enquanto a imperatriz, ela tá num trono todo macinho, né, todo cheio de mantas e natureza, uma coisa super confortável, né, que é a gente confortável lá, vivendo e lidando com o mundo assim, deixa a vida me levar. A natureza é assim mesmo, tem dia que eu ganho, tem dia que eu perco, vou ser criativo para sair das situações que vêm do nada.
O imperador é um outro mundo aqui, é um mundo muito mais reto, quadradão, né? Esse trono dele, não me admira que ele está quase querendo ir embora, né? Está quase se levantando para realizar alguma coisa, porque é muito duro, né? Nem parece que a gente quer ficar nele muito tempo, concorda comigo? Olha lá. É um trono duro, é um trono quadradão, né? Já como uma referência a esse número místico dele, que é o número 4. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Flor do Dia. Eu adoro essa expressão. Então a gente tem aqui, né, o reino do imperador como esse reino de leis, né? Esse reino que fala, olha, eu até imagino o imperador vendo a gente chegar perto dele, né, e falar, nossa, imperador, mas eu tracei essa estratégia para chegar onde eu quero chegar, uma rotina, eu entendi, né, o ambiente daquilo que eu quero construir e já tracei minha estratégia para chegar onde eu quero, mas tô cansada hoje, né? Ai, não, passa amanhã. Ai, deixa eu furar essa rotina aqui de dieta, ou de, sei lá, de exercício físico, ou de... Talvez você tenha também uma estratégia para conquistar alguém, né? Eu tô falando aqui, gente, pode ser qualquer estratégia, tá? Qualquer estratégia tá no domínio do imperador. O problema é que segui-la não é confortável, né? Eu acho que aqui o grande mistério é uma coisa que a gente pode até chorar junto. Quem também estiver precisando chorar sobre isso, fica à vontade aí, né? O fato de que algo muito intenso aqui na experiência do imperador é o fato de que a gente pode até ter a inteligência necessária para traçar a estratégia, mas às vezes nos falta, e é difícil ter, né, a disciplina para continuar agindo do jeito que a gente sabe que é a melhor estratégia para chegar onde a gente quer. Né? Falei até mais baixinho aqui, até a energia deu uma baixada, por quê? Porque realmente não é fácil. Pelo menos para mim, né? Não. Eu conheço pessoas muito mais disciplinadas do que eu, que têm uma relação muito mais tranquila com esse imperador dentro delas, né? Que facilmente entram em novas rotinas, né? Facilmente têm domínio. A gente está falando aqui, querendo ou não, do autodomínio, né? Da disciplina das nossas emoções. Não é botar as nossas emoções numa gaveta, né? Fingir que elas não existem e tentar agir só de forma prática. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de realmente agir de acordo com o que a gente espera da gente mesmo. Se a gente traçou uma estratégia, sabe? E aí o imperador, quando ele aparece, quando a gente chega, né, na frente do trono dele, deixa eu pegar esse aqui que parece mais duro do que outros. Quando a gente chega na frente do trono dele e fala assim, imperador, eu não tô dando conta dessa estratégia que eu montei. O que vocês acham que ele faz? O que vocês acham que ele fala? Digam aí. Cheguei na frente do imperador, né? O meu imperador interno. Você vai lá, tira a sua cartinha do seu tarô, olha para ele e fala: putz, imperador, tá difícil. Eu tenho aqui minha estratégia, eu já sei que não é pra eu ficar, sei lá, tô apaixonada por alguém, não é pra ficar ligando o tempo todo, isso é chato, isso é invasivo, mas tô com tanta vontade, vou lá. Opa! Disciplina. O que esse imperador diria para nós, pessoal? Será que ele ia acolher a gente, passar a mão na cabeça? Falar assim, rotina é difícil mesmo, estratégia é difícil mesmo. Será? Acho que não. Sabe? Olha a cara séria desse homem, né? Ele, gente, ele traz um amor duro que fala, bom, se você não tá dando conta de agir de acordo com a estratégia, é hora de não desistir ou mudar a estratégia. Olha, a Nipol Cântara falou exatamente isso, ela não desista, né? Sim, isso é parte do conselho dele, tá? Um lado dele vai dizer, não desista. Por quê? Porque eu sou o quê? Toda essa rigidez e essa estabilidade aqui, né? Então eu sou esse que aguenta, eu sou esse que sustenta, eu sou esse que dá conta de manter um comportamento ainda que esteja difícil. Aquele que hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou continuar tentando. E depois de novo, e depois de novo. Porém, a gente não pode esquecer que ele tem um outro lado, né? Ele é muito ar. Essa é uma energia que tem muito de ar. Que para nós que estudamos misticismo, ar é um símbolo de intelecto, de razão, sabe? De pensamento racional. Ao mesmo tempo, então, o imperador Cântara, ele vai falar assim, tá bom, não desista, porém, continue analisando a estratégia que você criou. Sabe por quê? Porque a gente também aprende na jornada.
Então, às vezes, aquela estratégia que você traçou no início, acreditando que era assim que você tinha que fazer para chegar onde você quer chegar, talvez no meio do caminho você tenha aprendido já outras coisas, sabe? E com base nisso que você aprendeu no meio do caminho, talvez agora outras estratégias que antes você desconhecia, agora já estão disponíveis para você. E aí vale o quê? Refazer a estratégia. Né? Eu gosto muito de lembrar isso, porque a gente na escola, pelo menos aqui na minha região, né? Não sei como é que foi para vocês, me digam aí. Eu fui muito aterrorizada na escola com a ideia do erro, né? Olha, se a estratégia que eu criei desde o início não tá funcionando, eu tô errada. Eu tenho que jogar essa estratégia no lixo e sofrer por isso, e depois ter que construir tudo de novo. Né? Me digam aí como é que é a relação de vocês com o erro. A relação, isso, né? Isso é uma relação muito emocional, muito passional com o erro, tá bom? É uma relação até distorcida, né? Na escola, não sei como é que foi para vocês, mas quem errava quando eu era criança sofria muito bullying, né? Era muito maltratado, muito maltratada. E o erro pro imperador, gente, o erro é fundamental. Por quê? O erro, quando você se dá conta de que você está errando, é uma oportunidade inteligente de refazer essa estratégia. Né? É você estar atento. O imperador, ele parece um pouco com um pesquisador da ciência. Né? Imagina um pesquisador científico que está lá buscando a solução para alguma coisa e alguma coisa dá errado. Né? Ele achava que a solução era X e sei lá, a estratégia dele lá, né, a pesquisa dele mostra que tá indo para Y, não tá indo para X como ele queria, né? Esse cientista, ele vai ficar triste com esse resultado? Claro que não, ele vai achar o máximo. O erro também direciona a gente. Vocês concordam comigo? O erro é uma ótima oportunidade de ver, não é para ir por aí. Então deixa eu retraçar minha estratégia, deixa eu refazer minha rota. Né? Não é pra gente ficar chorando e sofrendo demais só, né? Eu sei que a gente tem emoções, a gente sofre. Deixa eu colocar aqui essa história para não ficar muito teórico, ficar mais prático, né? Deixa eu botar num exemplo, um exemplo que acontece muito, eu acho. Escolhas amorosas. Né? Caramba, eu escolhi essa pessoa para estar comigo, para ser parte da minha vida, para a gente seguir junto, para a gente construir algo. E no meio, né? E aí eu tenho um plano com essa pessoa. Eu tô aqui seguindo o meu planejamento para chegar onde eu quero chegar com ela, ou um casamento, ou ter filhos, ou ter toda uma família. Se no meio do caminho, se eu tô tão focada no que eu quero e pronto, olha o imperador em desequilíbrio aí de novo. Eu tô focada onde eu quero chegar e pronto. Nem estou atenta aqui ao que o mundo tá me mostrando, que essa pessoa tá me mostrando, que às vezes ela mesma não cabe muito na minha estratégia, não cabe muito onde eu quero chegar e não quer caber, né? E aí a gente vai lá e em algum momento dessa jornada, percebe que errou. Errei, né? Não é essa pessoa, ou não é assim, não é. Eu achei que eu queria era chegar nesse lugar com essa pessoa, mas não. Eu acho que o que eu quero é outra coisa, né? E aí, se a gente não se permite ir refazendo a nossa estratégia, aos foguinhos, acho que mexeu aí com alguém. Se a gente não se permite refazer as estratégias, pessoal, a gente corre o risco o quê? De permanecer no erro para sempre. O que vocês acham? De nunca conseguir, de fato, chegar a um lugar bacana pra gente, né? Então, o imperador, ele pede que a gente esteja atento ao erro para transformar a nossa estratégia sem se doer demais com o erro. Muitas vezes, o que a gente faz numa situação como essa? Vai lá para o travesseiro e vai chorar. Mas eu queria tanto fulano, mas tinha que ser com fulano, se não for com fulano não é com mais ninguém, né? Fulana também, se não for com essa mulher. E aí o que acontece, gente? Problema, né? Eu não tô sabendo lidar com o fato de que a vida né? É bom que ela seja uma reconstrução constante. A gente tá aprendendo no meio do caminho. Você foi se relacionando com essa pessoa, foi aprendendo sobre ela foi aprendendo sobre você, e vocês chegaram a uma conclusão de que, né? Para chegar onde a gente queria chegar no início, não dá mais, não vai ser assim. Vai ter que ser de outro jeito. O que vocês acham disso? Eu acho o imperador super pé no chão. Essa face nossa super pé no chão, tá? Que de fato vai lidar com o mundo que está aí, né? E não com aquele que a gente gostaria que estivesse, né? Com as coisas como a gente gostaria que fossem. Ele olha para o mundo como ele está, para a sua situação como ela está, os 4 níveis da vida, né? Sua situação material, sua situação intelectual, espiritual e emocional, e fala, bom, com base no que a gente tem, o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar?
Simples assim, racional assim, civilizatório assim. Gosto muito dele. O que vocês acham? Alguém tem uma pergunta sobre o imperador? Fique à vontade para falar aí nos comentários. Tá fazendo sentido? Não tá? Pode falar também. Olá, Marcos. Olá, Kátia. Quem tá chegando aí agora? Se não tiver mais comentário, eu vou falar, gente. Ó, coisa para falar sobre ele aqui não falta. Vamos ver mais alguns símbolos importantes aqui? Por exemplo, a gente tem a águia, né? Lembra que esse brasão de águia no tarô de Marsella, ele também aparece lá na carta da Imperatriz, eles são uma família, né? Esse casalzinho aqui, gente, casalzinho de ouro, né? Casal 20, esse casal, ele precisa morar, ser bem casadinho dentro do coração da gente, sabe? Essa é a minha opinião. Pra gente vivenciar, pra gente conseguir ter o tarô como uma forma de se organizar no mundo. Oi, Kátia, tudo bem? Para a gente conseguir fazer isso, esses dois eles precisam estar num casamento perfeito, cada vez mais perfeito dentro da gente, é o que eu acho. O que vocês acham? Né? Porque a Imperatriz, ela é esse lado nosso que, ó, quando toda estratégia falha, né? Tentei administrar minha vida, gerir as coisas para chegar onde eu quero. Se ainda assim falhou, bom, então eu vou usar do meu atributo Imperatriz para encontrar uma solução criativa. Uma solução, né, que vem da intuição, que vem lá desse mundo super misterioso do nosso feminino sagrado. Agora, se a vida tá muito caótica, né, se eu não tô conseguindo me organizar, toda hora parece que eu tenho que tirar um coelho da cartola para resolver um problema que aparece, né? Quem aí já teve momentos da vida assim? Eu sei que já, né? Tem momentos da vida que você não consegue se organizar para nada, né? Normalmente são aqueles momentos em que você acabou de passar por uma grande mudança. Nascimento de neném, mudança de carreira, mudança de, né, lugar para morar, ou alguma mudança na família que traz um parente mais velho para morar com você. Sabe essas mudanças, né, grandes, que a gente ainda não consegue se organizar, estabelecer uma rotina, e aí quando eu não tô conseguindo fazer isso, eu tô no modo Imperatriz, né? Eu tô tirando uma solução, né, um coelho da cartola por dia. Não é assim? O ideal é a gente conseguir não estar nem muito para cá, nem muito para cá. É a gente conseguir fazer o casamento na alquimia, né? Alquimia medieval, que é um estudo muito tradicional do ocultismo. Esse aqui é o chamado casamento, é o casamento alquímico, é o casamento sagrado que acontece dentro da gente. Quem aí tá próximo e já conhece narrativas que eu vejo muito pela internet a respeito de almas gêmeas, chamas gêmeas, né? Como é que faz para a gente estar num estado perfeito, para a gente atrair alguém que tem tudo a ver com a gente, que vai ajudar a gente a construir nosso caminho? Primeiro, o casamento tem que ter acontecido aqui dentro. Isso, gente, é um segredinho que, assim, guarda, anota, tá? Quem aí tá solteira, tá em busca de um encontro perfeito com alguém, né? Saiba que a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo, por você mesma, para facilitar esse caminho, é primeiro, fazer esse casamento interno, sabe? Se dedicar muito a ele. Eu me lembro, quando eu falo isso, daquela expressão comum, né, que a gente encontra no ditado popular mesmo, que diz que é preciso cuidar do próprio jardim para que as abelhas venham, não é uma coisa assim? Né? É preciso cuidar de si, ter um espaço interno harmônico, até para ser mais atrativa, de boas parcerias, de boas pessoas. Então, para atrair boas parcerias, né, pessoas que realmente vão ter a ver com você, você vai querer, né, essa dica é preciosa, você vai querer estar com essas duas facetas em você harmonizadas, bem casadinhas aí. Que facetas são essas? Retomando, a faceta Imperatriz, essa que é criativa, criadora, que nutre seus objetivos, tirando um coelho da cartola, muito criativa para lidar com os problemas que surgem. Porém, ela tem que estar casadinha com o seu lado mais racional, administrativo, esse lado que tenta ver antes, né? Traçar estratégia antes, tenta se antecipar aos problemas que poderiam surgir. Esse é o imperador. Então, dica de ouro, tá? Quer estar harmonizado internamente para atrair uma parceria legal, uma alma gêmea, uma chama gêmea, o que fizer sentido para vocês, cuida desse casamento interno, ok? Não pode estar nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Vamos encaminhando aqui, não sei como é que a gente tá de tempo. Nossa, daqui a pouco tá na hora de acabar, gente. Já falei demais. As lives cada dia passam mais rápido. Eu acho que o meu prazer de estar aqui com vocês vai aumentando. As lives estão passando rapidinho.
Mas o que eu queria falar aqui hoje, né, dessa ideia de que o imperador em nós, trabalhar o imperador em nós, tem a ver com dar valor, sabe, para essa nossa habilidade de estabelecer uma rotina para chegar onde a gente quer chegar. Não só dar valor, como lembrar de vivenciá-la, lembrar que isso é fundamental. Quantas pessoas eu não vejo, deixa eu deixar um puxãozinho de orelha, pode? Porque como eu trabalho nessa área esotérica, né, e magística já há algum tempo, é muito comum encontrar as pessoas buscando receita pronta, receita de bolo, né, ou um ritual que vá magicamente resolver sua vida. Esses rituais existem? Claro que existem, né? Mas em geral, né, a grande magia que todo mundo tem acesso e muita gente dá pouco valor é essa magia de fazer todo dia algo independente das situações que aparecem e que tentam impedir a gente de realizar aquilo. Gente, isso é mágico, né? Pode parecer que eu tô falando uma coisa boba, né? Que todo mundo já sabe. Eu sei que todo mundo já sabe, mas a maioria das pessoas não aplica, né? No mundo da mãe natureza, cada dia as coisas estão de um jeito, é isso? As coisas nascem, crescem de forma muito mais orgânica. Se a gente consegue olhar para esse mundo e vivenciá-lo, criando uma ordem nele para a gente, né? Todo dia eu vou lá e faço meu exercício físico. Faça chuva, faça sol. Caramba, isso é um poder, né? Principalmente num mundo como o nosso, né? Isso é quase que um poder, um superpoder num mundo como o nosso que quer distrair a gente muitas vezes dos nossos objetivos, né? A gente fica automático aqui, né? Passando tela do celular, vivendo automático é o oposto do que o imperador propõe para nós. O imperador propõe assim, toma na sua mão a responsa de criar a realidade que você quer. Né? Toma na sua mão a responsa de, com seus atos, né, corresponder a esse lugar onde você quer chegar. Se eu quero chegar a um lugar de ser uma mulher superpoderosa, uma empreendedora, um empreendedor, né? Como é que eu imagino que essa pessoa se porta todos os dias? Imagino não. Como é que eu estudei e sei que essa pessoa se porta todos os dias? É assim que eu vou buscar me portar. Pronto, isso é um aprendizado gigantesco, né? Saber fazer isso. E agora vamos lá, né? A gente não pode deixar de falar, e eu sempre deixo isso para o final das lives, é bom que até Cris me lembrou aqui, vamos falar dos nossos desequilíbrios dentro da energia do imperador. Lembra que eu falei disso lá na Imperatriz também, né? Cada mistério, lembrar isso é sempre muito importante, cada mistério do tarot tem seu lado equilibrado e a sua vivência equilibrada. Tem mundos, em grupos, em civilizações, em sociedades, pessoal, que vivem já com a regra e pronto, acabou. Conhecem? Aquelas situações e aqueles grupos, né, ou às vezes até a gente mesmo, lidando com os nossos objetivos de forma dura, austera, né, dizendo que ou as coisas são dentro dessa rotina ou não podem existir. Ou cortem a cabeça. Isso é pesado, né? Isso é o lado tirânico do imperador dentro da gente. E quando eu falo em a gente ter um casamento alquímico perfeito entre imperador e imperatriz dentro da gente, eu falo em a gente saber fluir. Olha o desenho que eu tô fazendo aqui. Quem conhece? Ó. Esse é o símbolo do infinito, né? Esse símbolo aqui, a lemniscata, é um símbolo que chama a gente para fluir. Ouçam isso é um mistério alquímico. O símbolo do infinito é um mistério que chama a gente para fluir de um lado para o outro, para nunca estar estática de uma forma só de agir, de pensar e de sentir. De novo, o mistério do símbolo do infinito, da lemniscata, é um símbolo que nos chama, é um mistério que nos chama para fluir de uma ponta para outra, de um comportamento para outro. Ora, eu preciso ser essa pessoa que entende que a natureza do mundo é caótica, é cíclica, se transforma o tempo todo e é preciso aceitar que isso acontece e buscar soluções criativas para lidar com esse cenário. Ora, eu vou ser essa pessoa que não, mas peraí, eu também, enquanto um ser que tem livre-arbítrio, que tem vontade, né, e que tem ações no mundo orientadas pela própria vontade, eu também posso criar minha cultura. Dentro desse cenário natural, eu posso criar o meu jeito de agir, de pensar e agir nele de forma disciplinada para chegar onde eu quero. Se eu sou uma pessoa que fica só desse ladinho aqui, quem conhece gente assim?
ou é do meu jeito ou vai embora. Ah, o certo é assim. Não existe outra forma de fazer. Se for para chegar a tal lugar, tem que ser desse jeito, né? E aí, se aparece algum erro no meio do caminho, né? Alguma coisa que desafia aquela estrutura que eu montei no início, em lugar de fazer, como eu falei alguns minutos atrás, né? Refazer a estratégia, talvez repensar as leis que foram estabelecidas, essa pessoa com o imperador em desequilíbrio vai fazer o quê? Não. O problema é o mundo, né? Vai negar as evidências de que a estratégia dele está dando errado, né? É aquele comportamento negacionista, tirânico, perigoso, né? Que se apega tanto, eu vou colocar aqui também, aí eu vou quebrar esse imperador em desequilíbrio. Porque eu vou dizer por que ele age assim. Porque ele está com medo. O medo é o grande problema. Viver com medo, ter medo, né, das intempéries da natureza que podem a qualquer momento transformar a realidade. Se eu tenho tanto medo assim do fato de que o mundo pode mudar a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, que aí eu vou lá e me apego às minhas regras, eu me apego às leis que eu estabeleci para minha vida. Como se isso, olha a ilusão, como se isso fosse me proteger das intempéries da vida, do fato de que a gente sabe lá no fundo que a qualquer momento algo muito bom ou muito ruim pode acontecer com a gente. Se eu fico com esse medo aqui dentro e me apego às minhas regras, né? Ah, não, mas se eu levantar todo dia, comer uma maçã, fazer um exercício, acreditar no governo tal, tudo vai estar salvo, né? Isso é uma ilusão. E aí eu me torno tirânico, me torno tirânico ou tirânica para mim e para as pessoas próximas. Eu tô tentando, gente, impedir a mudança, impedir a transformação eterna, perene do mundo. E isso só vai gerar sofrimento e frustração, porque isso não é possível, né? O que a gente pode fazer é, dentro desse cenário, né, imprevisível e cheio de mudanças, olha lá, o medo da mudança, né? O medo da mudança, gente, ele pode tornar a gente muito mal, muito tirânico, muito frio e fria, porque a gente vai ter tanto medo que a gente vai se apegar às nossas regras, às nossas leis de conduta que a gente vai, né, compondo ao longo da vida e falar, só essas me protegem do mal e do imprevisto. Isso é mentira. Então é preciso algum desapego até da nossa estratégia. Olha o que eu tô falando, que coisa doida, né? Até da estratégia que eu tenho para chegar onde eu quero chegar, eu preciso ter algum nível de desapego, né? Eu preciso ser capaz de olhar para essa estratégia e ir transformando ela, permitindo que ela se transforme com aquelas mudanças que eu vou observando no mundo. Resumindo, o imperador não pode cegar, né? Fechar os olhos dele para a realidade e olhar só para a norma que ele criou para si, para a norma que ele criou do que é certo e errado no mundo. Isso é um problema. Isso gera tirania, isso gera grupos fechados, né? Nem vou entrar muito aqui na ideia das seitas. A gente vai falar disso na semana que vem, né? Porque aí é quando esse pensamento estruturado sobre a realidade do imperador começa a tomar ares de uma coisa sagrada, né? Quem nunca ouviu gente falando aí, essa regra aí não fui nem eu que criei, não sou eu que tô falando que é assim que tem que agir para chegar lá. É Deus, é algo maior. Quem nunca ouviu gente, né? Safadeza, falando coisa assim para as outras pessoas, né? E aí a gente chega na visão lá do Papa, né, que pode, né, gerar seitas, grupos muito fechados dentro de uma forma de ser e estar no mundo, que pode ser útil, pode servir para determinados objetivos, mas convenhamos, né, pessoal? Lá, é preciso ciclo, é preciso mudança, né? Nem é só uma questão de que é preciso, sabe, Silmara? É inevitável. É inevitável, né? A rainha existe. Ai, gente, aqui a gente poderia, olha, se a gente estivesse aqui na minha casa tomando um cafezão, eu ia bater um papo com vocês agora até meio-dia sobre o fato da deusa, né, da grande mãe natureza ter sido excluída de tantas tradições religiosas, né, espirituais que a gente vê hoje em dia. Graças a Deus, agora a deusa, hoje em dia a gente tem tido uma retomada, né, desse sagrado feminino, parceiro desse sagrado masculino, o Deus mesmo, que a gente nunca perdeu, que sempre esteve por aí, né? Esse Deus, ele pode, muitas vezes, esse imperador, ele pode dizer para nós regras de conduta que vão ser ótimas para a gente se organizar enquanto sociedade, mas muitas vezes ele vai ter que lembrar que a natureza existe, as mudanças existem e que é preciso, sim, adaptar as regras às mudanças.
as mudanças de mundo, as mudanças de visão de mundo, de entendimento da realidade das pessoas. E é aí que o sagrado feminino entra, né? Para fazer um casamento perfeito aqui. Tá bom? Então, cuidado, tá? O que eu vou sugerir aqui já pra gente ir finalizando a nossa live? Façam agora, quem tiver aí, quem tiver com seu tarô em mãos, e quem não tiver, de novo. Lá no meu site eu coloquei uma versão pra vocês baixarem. Na internet também tem, né? Pega aí uma imagem bem bonita de um imperador do tarô, bate um papo com ele, né? Porque ao bater um papo com ele, você vai estar batendo um papo com você mesma, claro, ninguém aqui é tão doido assim. E ao fazer isso, o que você vai estar fazendo? Se questionando. Como é que tá o meu imperador? Né? Como é que está essa face dentro de mim que quer desesperadamente encontrar um método, a forma definitiva, a internet está cheia disso, né? Esse aqui é o método definitivo para conseguir tal coisa. Deve ter muitos desses que funcionam mesmo, né? Mas cuidado, porque os que mais funcionam não são os mais fechados. São aqueles que oferecem um caminho, um fio de entendimento para chegar onde você quer, mas que também abrem espaço para mudanças, são móveis, né? São esquemas transformadores e que se permitem se transformar pelas próprias pessoas que aderem a esse caminho, a essa lei, a essa forma de agir no mundo. Ok? O que vocês acharam? Isso era o que eu tinha para falar de imperador hoje, né? Busquem se organizar, faz sentido se organizar, isso também é magia. Meu grande objetivo ao falar do imperador aqui hoje era lembrar, né, que o fato da gente organizar uma rotina para nós, um entendimento da realidade e cumpri-lo, também é magia, né? Associar isso, então, à nossa capacidade criativa de adaptar essa estratégia diária às mudanças que aparecem para ir lapidando. Pensa que é isso. Você estabelece suas regras iniciais, né? Como se você estivesse ali começando uma escultura muito bonita, mas depois você vai vendo os resultados, lapidando ela melhor, né? Tirando arestas, melhorando essa estratégia. Esse é o casamento alquímico, gente. Pelo menos como eu consigo ver ele hoje. O que vocês acham? Gostaram? Live perfeita, que legal. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Perfeito, eu sei que não foi, mas assim, né? A gente vai se aproximando ao máximo que a gente puder. Deixem comentários, como eu chamei vocês na última live também. Digam aí pra mim como é que vocês vivem essa energia, né? O que do que eu falei fez sentido, o que não fez. Caso apareça alguém aí triste falando, meu imperador interno tá difícil demais, né? Dê conselho, né? Fala o que funciona pra você, vamos fazer essa troca que eu gosto muito. O objetivo desse canal aqui não é eu ficar só falando sozinha, só eu passando conhecimentos pra vocês. Eu gosto muito de aprender também e aprendo muito com vocês, tá bom? É isso, então semana que vem, domingo às 9 da manhã, temos o Papa, temos o Hierofante. Não deixe de bater um papinho com o seu imperador interno aí, traçar suas estratégias, né? Observar suas tiranias, né? Tornar elas um pouco mais desapegadas das leis que você elege para direcionar o seu destino, para direcionar a sua conduta. E não esqueça de ser feliz, não? Isso também faz parte, também ajuda muito, né? A gente a chegar onde a gente quer chegar, tá bom? É isso, ó. Bom domingo para todo mundo, curtam, aqui tá um solão, um calorão danado, então espero que aí vocês também possam curtir esse tempo, né, essa misturinha boa de civilização e mãe natureza, tá bom? Grande beijo, gente, fiquem bem, muito